Pessoal, olha só, nós vamos dar uma pausa agora aqui no assunto de festa junina aqui do programa para falar sobre um feito muito importante que aconteceu nesta semana para o esporte brasileiro. O Atlético Paranaense oficializou nesta semana a venda dos direitos do nome do estádio rubro-negro aqui do Paraná, né? Este acordo é um dos maiores da história do futebol do país. Veja comigo. Essa é a Liga Arena. A casa do rubro-negro paranaense agora tem um novo nome. O Atlético fechou um acordo com uma empresa de telecomunicações naquela que já é considerada a maior parceria da história do clube. Durante os próximos 15 anos, o estádio será chamado de Liga Arena. Os valores não foram divulgados oficialmente pela diretoria atleticana. Estima-se que pelo name rights do estádio, o Furacão receberá 200 milhões de reais durante o período de 15 anos, o equivalente a aproximadamente 13.340.000 reais por ano. Nós não estamos pensando somente no modelo de negócio relacionado ao padrão financeiro. E o que a marca Liga tem a agregar ao projeto do Clube Atlético Paranaense. Então, a inovação, ela não vem de agora e nosso contrato em longo prazo, provavelmente vão aparecer novos modelos de negócio, novos modelos que acrescentem isso no dia a dia do clube. Não é exaustivo, quando eu falo em modelo de negócio, aquilo que a gente espera para a Arena, mas sim a capacidade de replicar essas soluções e de trazer benefícios que ainda, alguns deles mapeados, algumas boas surpresas para o período à frente, mas, acima de tudo, para os paranaenses, para os curitibanos, transformando esta cidade, este espaço, em uma grande referência de experiências através da tecnologia, da infraestrutura e da conectividade. A Liga Arena é mais um estádio a abrigar jogos da Série A com o nome vendido. Os outros são a Neoquímica Arena, do Corinthians, o Allianz Parque, do Palmeiras, e a Itaipava Arena Fonte Nova, do governo do estado da Bahia. Essa é a segunda vez que a casa do Atlético Paranaense tem o name rights vendido. O Furacão, inclusive, é pioneiro nesse tipo de negociação aqui no Brasil. No início dos anos 2000, a casa do Atlético foi batizada de Kyocera Arena. Agora, com o nome de Liga Arena, a expectativa é que o acordo ajude a elevar o nível esportivo do Atlético Paranaense. O que nós entendemos é que houve uma boa situação de mercado das duas empresas e os valores que nós chegamos, o Clube Atlético Paranaense está muito contente, mas deixo claro novamente que o importante não foi só o lado financeiro, foi agregar a marca da Liga junto à marca do Clube Atlético Paranaense. A venda do name rights é um dos pontos principais do projeto de modernização e avanço do Atlético Paranaense. A data do anúncio se deu em um período especial. 24 de junho marca o aniversário de 24 anos da inauguração da primeira Arena da Baixada. A parceria com a Liga Telecomunicações deve render diversas ativações e não deve descaracterizar o estádio. O que eu posso garantir é que todo o nosso time de pesquisa, desenvolvimento e inovação vai estar sempre plugado com o time de desenvolvimento de negócios do Atlético, entendendo quais formatos podem ser feitos para entregar um pacote de experiência e de serviço em prol do desenvolvimento desse ecossistema. Maravilha, né? A gente sabe que com isso é uma nova era ali para o estádio do Atlético que começa. E olha, nós sabemos que o Brasil é o país do futebol, né? Então, feitos como este são de fato muito importantes para o nosso país e para a economia dele. O estádio do Atlético Paranaense tem muito a ganhar com essa parceria, mas também todos os torcedores atleticanos e a população de um modo geral que visitará o estádio agora, como nos shows, por exemplo, né? Com ainda mais investimentos. E um caminho como este, de muito progresso para um time de futebol, só é possível quando se tem muita dedicação de um time, de uma equipe de administração, de um grande presidente. E no caso do Atlético, na presidência existe muito mais do que um torcedor. Existe também um visionário.
Há no futebol algo que poucas pessoas são capazes de entender. Vai além das palavras que faltam e da tristeza que bate quando o time da gente perde. É muito mais do que pode ser visto nos braços erguidos de quem agradece aos céus por mais uma vitória. No futebol, há um jogo estrategicamente pensado. Um trabalho que se realiza enquanto a vida corre lá fora para todo mundo. Um planejamento que poucos vivem e que menos conseguem levar adiante com sucesso. É uma visão sobre o jogo que, no Paraná, talvez só um homem tenha conseguido perceber e construir. Esse construtor é Mário Celso Petralha. Petralha mostrou ao Brasil e vem mostrando ao mundo que o futebol talvez não seja seguramente aquela caixinha de surpresas. Porque o trabalho dele nos ensina que no futebol o que vale são estratégia e ação. E que lance de sorte acontece, mas que ele não é regra. Para a história do Atlético, a gente percebe que, quando há um grande construtor no comando, não importa de onde o time vem. E se ele está fora do eixo Rio-São Paulo? Não faz mal o tamanho da torcida, ou se o plano parece inalcançável. Quantos acreditam no objetivo escrito para aquele time? E não interessa se a torcida pela maré contrária é maior que a torcida a favor. Porque o que realmente conta não é o tamanho do sonho, mas a determinação do construtor. Prova disso é que o sul da América já se curvou diante do Atlético de Mário Celso Petralha. E isso é algo que parte dos apaixonados por futebol talvez não consiga ver. É que não se trata apenas de ganhar ou perder, da ansiedade pela taça. A história que a gente vê se desenrolar é a história de quem ama o futebol e tem paciência para construir e assistir o crescimento de um clube que se prepara muito antes de entrar em campo, que constrói uma base sólida, pronta para sustentar um time de peso. Porque futebol de verdade não é só vitória ou derrota. Acredite, venha conosco, participe. Nós temos um futuro grandioso pela frente. Petralha preparou o Atlético para o futuro e deu a ele condições de disputar os principais torneios do mundo. Assim, hoje, a gente não precisa dizer que os paulistas ou os cariocas são os grandes. Porque hoje o Atlético está incluído, onde antes eram só eles. O Atlético superou os limites do estado do Paraná. Ele já não tem o Boca e a mítica Bomboneira, nem o River Plate e sua tradição. Atualmente, esse, que é um dos maiores times do país, pode enfrentar de frente o Flamengo da rica história nesse esporte, ou jogar de igual para igual contra o Corinthians, ainda que o alvinegro paulista tenha o apoio da Fiel, seu 12º jogador. Depois de Petralha, o Atlético é gigante. Gigante de verdade, com a força de um furacão. E agora, com a certeza de que fez o melhor trabalho nos bastidores, enfim, o construtor pode ver a mágica acontecer, com a mesma tranquilidade que o fez na grande final da Sul-Americana e com a grandeza de quem não precisa se incluir na história que leva a própria assinatura. Foi ele
um dos responsáveis por colocar o Atlético no topo. Mas isso ele não precisa declarar, porque o Atlético já está pronto para o mundo inteiro. Olha, certamente, gente, o Petralha é um dos maiores dirigentes de clube de futebol da história do nosso país e é com certeza o dirigente que mais transformou um clube de futebol brasileiro. Ele pegou o Atlético Paranaense em 1995, que tinha um certo rancor da torcida, que não tinha títulos, que não tinha prestígio ou não então ao agrado da torcida, né? Que não tinha tanta relevância também perante outros times do estado e também do país. E com o trabalho de formiguinha de 95 para cá, quando ele assumiu o time, portanto, pela primeira vez, ele transformou o Atlético no que é hoje, um dos principais times de futebol do país e do mundo também. Eu vou te dar um exemplo disso, viu? Ele transformou, a Arena da Baixada, que é o estádio do time, no mais moderno do país, com teto retrátil, que vocês acabaram de ver ali nas imagens dessa crônica do Petralha com a gente também. Essa transformação do time e do estádio, da estrutura do clube como um todo, aliás, é gigantesca, viu? O Petralha é um gigante, um dirigente de muita visão estratégica, visão esportiva de todos aqueles que estão, inclusive, ao seu redor. Enquanto outros presidentes de times, de clubes de futebol se preocupam com questões como a política interna do clube ou então com a opinião de parte dos torcedores, o senhor Petralha mira na modernização do Atlético Paranaense, fazendo com que o time hoje tenha uma estrutura montada para sobreviver além da sua presidência. O Atlético Paranaense hoje, de fato, é um dos times mais respeitados do mundo e quando o Petralha voltou ao time, depois de um afastamento aí há alguns anos, ele disse, inclusive, que o clube iria chegar à final aí de Libertadores, iria ser campeão nacional e, de fato, conseguiu. Foi da Copa do Brasil e foi campeão da Sul-Americana também, por exemplo, né? Enfim, conquistou diversos títulos para o time. Hoje o Atlético é respeitado e temido, inclusive, como o meu bom amigo, bom baiano, Pierre Andrade, o apresentador do TVC Esportes, diz, né? Por muitos times do país e de fora aqui do Brasil também. E o Petralha conseguiu isso sem ter tanto dinheiro, tanto investimento, tanto poder aquisitivo como outros times brasileiros. Atualmente o Atlético vai lá e derrota esses times. O Petralha é um tipo de dirigente que todos os clubes gostariam de ter. Isso a gente já ouviu muitas vezes por aí, né? E olha, a minha família, que é sócia, torcedora também aí, é muito agradecida por tudo que o senhor vem fazendo aí pelo time, viu, Petralha? Então, a gente deixa aqui o nosso agradecimento, o nosso respeito aí por todo o seu trabalho. Muito bem, gente. Olha,